das orações dos santos, mas também da atuação do Espírito Santo em sua vida. Ele disse, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. A palavra provisão em grego descreve uma oferta completa e suficiente. Traz a ideia de suprir com generosidade e abundância. Ou seja, Paulo não estava dependendo dos próprios recursos, mas dos recursos generosos de Deus. Quando os nossos recursos acabam, irmãos, os celeiros de Deus estão cheios. Paulo estava preso em uma situação em que não podia fazer nada, mas ele crê que Deus proverá. Sobretudo, Ele lhe proverá coragem e força, seja qual for o resultado do processo contra ele, para que ele não falhe em sua missão. No verso 20 ele diz, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Em toda essa situação, Paulo tem uma esperança. Paulo está em uma prisão e não numa cátedra. Ele está algemado e não em um púlpito. Sobre ele pesam acusações fortes e levianas. Sua vida está sendo vasculhada. Seus inimigos são ardilosos. Mas Paulo estava certo de que aos olhos de Deus, ele nunca seria envergonhado. Quer perante César, o mundo ou na igreja. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Warren Wiersbe disse, por causa das cadeias de Paulo, Cristo tornou-se conhecido. Por causa dos críticos de Paulo, Cristo foi pregado. Mas por causa da crise de Paulo, Cristo foi engrandecido. O objetivo de Paulo era exaltar a Cristo. Mas de que forma um simples homem pode engrandecer o nome do Filho de Deus? Wiersbe, com muita sabedoria, ele declarou, considere, por exemplo, as estrelas, muito maiores que o telescópio, mas bem distantes. O telescópio as aproxima de nós. O cristão deve ser um telescópio que diminui a distância entre Jesus Cristo e as pessoas. Enquanto o telescópio aproxima o que está distante, o microscópio amplia o que é pequeno. Ao observar o cristão passar por uma experiência de crise, o incrédulo deve ser capaz de enxergar a verdadeira grandeza de Jesus Cristo. O corpo do cristão é uma lente que torna o Cristo pequeno dos incrédulos extremamente grande e o Cristo distante extremamente próximo. Ou seja, através da vida do crente, as pessoas hoje podem ver a Cristo, o caráter de Cristo, a imagem de Cristo, as pegadas de Cristo. E significa que podemos engrandecer a Cristo ou envergonhar o seu nome com as nossas atitudes, palavras e comportamentos. Esse é o momento de você refletir sobre os seus atos, sobre as suas palavras, sobre a sua vida, sobre a maneira como você trata aqueles que estão à sua volta, sobre a maneira como você trata os seus pais, a sua família, sobre a maneira como você trata os seus líderes ou os seus liderados. Será que Cristo está sendo engrandecido ou envergonhado? O desejo de Paulo era que Cristo fosse engrandecido no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, primeiro, ele deseja glorificar a Cristo pela vida. Ora, irmãos, qual é a coisa mais importante na minha e na sua vida? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele sempre. O nosso viver será em vão se Cristo não for glorificado em nosso corpo. O nosso corpo é a habitação de Deus, pertence a Cristo e deve glorificar a Cristo.
mesmo já idoso, trazendo no corpo as marcas de Cristo, fustigado pelo espinho na carne, tendo passado por açoites, prisões e escassez de pão, Paulo quer glorificar a Cristo, porque ele entendia que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Segundo, ele deseja glorificar a Cristo pela morte. Em outras palavras, não basta viver bem, é preciso morrer bem. Não morre bem quem não vive para glorificar a Cristo. Paulo deseja ardentemente glorificar a Cristo em sua morte, como glorificou em sua vida. Não pode ter a morte de um justo quem viveu como ímpio. Não pode glorificar a Cristo na morte quem não glorificou na vida. Dwight Moody, grande avivalista do século XIX, disse na hora da sua partida: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, estou entrando na glória. Martin Lloyd Jones, ao morrer, disse à sua família: não orem mais por minha cura, não me detenham da glória. Até mesmo o momento da morte, para um crente, deve ser um momento de testemunhar da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, não apenas começar bem a carreira, mas também terminar com louvor. Isso nos leva a um segundo aspecto, a confissão de Paulo. O que o leva a dizer isso? O que o motiva a viver com tal confiança? Verso 21, veja o que ele diz. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A palavra lucro, kerdos em grego, é um termo monetário que significa ganho, vantagem. Note que em vez de reclamar sobre a prisão, sobre a adversidade, ele se alegra de que, mesmo em cadeias, ele tem experimentado o poder de Jesus Cristo em sua vida. Por estranho que pareça, Paulo sabia que depois da morte, sua vida seria ainda melhor. Mas por que razão Paulo diz isso? A morte é lucro porque é o descanso das fadigas. A morte é lucro porque morrer é ser aperfeiçoado para entrar na glória. A morte é lucro porque a morte de um justo é preciosa aos olhos do Senhor. Porque Cristo venceu a morte, Ele tirou o seu aguilhão e triunfou sobre ela. A morte não mais nos separa de Deus. Agora a morte dos santos é preciosa a Deus, porque por ela entramos no gozo do Senhor. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esta é a razão porque Paulo poderia chamar a morte de lucro. No entanto, você jamais poderá dizer, como o apóstolo Paulo, que o morrer é lucro, a menos que primeiro você diga que o viver é Cristo. Você já fez isso? Você vive para Cristo? Quem sabe, para você o viver é dinheiro e o morrer é deixar tudo. Talvez para você o viver é fama e o morrer é ser esquecido. Talvez para você o viver é poder e o morrer é perder tudo. Jesus Cristo disse: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se este é você, o morrer não será lucro, a menos que você se arrependa e que o teu viver seja Cristo. Vejamos agora em terceiro lugar o conflito de Paulo, verso 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que hei de escolher. Algumas pessoas querem morrer porque odeiam a vida. Não é isso que Paulo está dizendo.
Paulo estava pronto e disposto a morrer porque contemplava a vida com Cristo no céu. Para ele, a morte seria como um navio que, depois de levantar âncora, navegava em direção a um novo destino. Seria como um exército levantando acampamento e se mudando para um novo local. Paulo compreendeu que a morte cristã é nada mais que uma mudança de endereço. Ele desejava estar com o Senhor, mas se fosse a vontade de Deus permanecer na carne, ele também se alegraria. Pois ele sabia que permanecer na carne significava mais trabalho frutífero para a glória de Deus. Alec Motyer diz que Paulo coloca na balança essa tensão, e ele percebe que tanto a vida quanto a morte são desejáveis. Ele disse no verso 23, ora, de um e outro lado eu estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo está dizendo que o céu é melhor, que estar com Cristo, com um corpo de glória é melhor, que estar na casa do Pai, onde não há mais choro, nem morte, nem luto, nem tristeza, é melhor. Todos os crentes vivem esse conflito e essa tensão. A nossa pátria está no céu, o nosso nome está escrito no livro da vida, a morte para nós é lucro. No entanto, ainda temos um trabalho a fazer por aqui. Mas ainda temos um trabalho a fazer por aqui. Estamos no mundo como embaixadores de Deus, como ministros da reconciliação, como cooperadores de Deus. Andar com Deus e fazer a sua obra é a razão de ainda continuarmos nesse mundo. O cristão não foge da vida nem teme a morte, ele abraça a vida e a morte com a mesma empolgação. Na vida, Cristo está com ele, na morte, ele está com Cristo. Na vida, ele realiza a obra de Cristo, na morte, ele desfruta da glória de Cristo. Isso nos leva em quarto lugar, a convicção de Paulo, verso 24. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. O apóstolo sabia que os filipenses ainda precisavam dele. Ele não se considerava indispensável, mas ele estava convencido de que o seu ministério ainda não estava completo. Ele não havia ainda completado a carreira. Ele sabia o que queria fazer, mas também reconhecia o que tinha que fazer. E convencido disto, eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Paulo vivia para os outros, ele conhecia bem as suas necessidades e ele sabia que cresceriam espiritualmente através da sua presença com eles. Paulo ansiava por estar com o Senhor, mas sujeitou a sua própria vontade à sua responsabilidade pastoral. Ele desejou viver seus dias na terra com o objetivo de que outros pudessem conhecer a Cristo. Ele sabia também que a sua presença traria grande alegria. Paulo era para eles como um pai na fé. Os filipenses se alegrariam porque aquele que ensinara sobre Cristo estaria com eles novamente. À medida que os filipenses amadureciam em sua compreensão de Cristo, sua alegria na fé se aprofundaria e seria encorajada. É por isso que Paulo diz no verso 26, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Quando Paulo fosse restaurado, haveria muita alegria por parte dos filipenses. Mas para ele, tudo se resumia a dois motivos dominantes. Viver para que outros cresçam em Cristo e para que Cristo fosse glorificado em sua vida. Como parar um homem assim? Se alguém tentar matá-lo, ele certamente vai morrer com um sorriso no rosto. Se o lançarem na prisão, ele vai pregar para os guardas. Se o prenderem por volta da meia-noite, ele vai cantar e orar.
Se expulsarem de uma cidade, ele vai pregar na mais próxima. Se o apedrejarem, ele vai usar as pedras para construir um templo. Nenhuma circunstância, por mais severa que seja, poderia roubar a alegria de Paulo. Nada poderia diminuir o seu entusiasmo pelo ministério. Nada poderia impedi-lo de ser firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amados irmãos, a vida é mais do que planejar a aposentadoria, guardar dinheiro ou comprar uma casa no campo. Paulo via cada dia de vida como uma oportunidade para exercer o seu ministério e glorificar a Cristo. Presta atenção nessa história e com ela eu concluo. Em 1858, um jovem chamado John Peyton sentiu-se chamado por Deus a deixar o seu ministério em Glasgow, na Escócia, e servir como missionário nas Ilhas Novas Hébridas, no Pacífico Sul. Porém, um cavalheiro idoso advertiu John Peyton, lhe dizendo: você vai ser devorado por canibais se você for. E Peyton respondeu: Sr. Dixon, o senhor está avançado em idade, e em breve será colocado na sepultura, e depois devorado pelos vermes. Confesso ao Senhor que, se eu posso viver e morrer servindo ao Senhor Jesus, não fará nenhuma diferença ser devorado por canibais ou por vermes. E no grande dia, o meu corpo ressuscitará tão justo quanto o seu, na presença do nosso Redentor. Somente uma vida e logo passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá. Feche seus olhos e vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, nós somos pobres, pecadores e falhos, Senhor. Não somos nada sem Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrar a razão do nosso viver somente em Ti, Senhor. Viver para a Tua glória. Ajuda, ó Pai, aqueles que talvez estejam aqui hoje em depressão, talvez estejam assistindo essa transmissão pela internet, estão deitados numa cama, não conseguem mais se levantar dela, por alguma razão perderam a vontade de viver, o ânimo. Que o Teu Santo Espírito aplique a Tua Santa Palavra eficazmente aos seus corações. Renove o seu ânimo, a sua alegria de viver. E dê um propósito, um encorajamento de viver para Cristo. De lembrar a mim e a você hoje de que enquanto estamos aqui ainda temos trabalho a fazer. Não é à toa que o Senhor nos permite viver mais um dia. É para vivermos para a Sua glória, é para fazermos a Sua vontade, é para nos dedicarmos à Sua obra, não por qualquer outra razão. Que isso nos motive, que isso nos impulsione, que isso seja a razão da nossa vida. Viver para Cristo, para a Sua glória. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.